Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Que o Eterno nos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos falar da Parashá Balak. Esta Parashá, irmãos, é uma Parashá muito interessante, porque nessa Parashá nós vamos falar sobre batalha espiritual. E vamos falar disso sobre vários aspectos. E eu gostaria que os irmãos se preparassem agora para poderem dar início a algo que eu quero mostrar para os irmãos. Como é que a batalha espiritual acontece e quando nós somos atingidos ou não. Percebem? Então, o texto começa assim: vendo, pois, Balak, filho de Tzipor, tudo que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante desse povo, porque era numeroso, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá essa congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Nesse tempo Balak, filho de Tzipor, era rei dos moabitas. Queridos, eu queria mostrar para você algo que eu acredito ser muito importante. Foi dito isso ontem aqui na congregação. Nós queremos falar sobre como o nosso inimigo nos vê. Ontem, quando a Rebetsin deu início ao Kabbalat Shabbat, ela fez um comentário aqui. Os nossos inimigos olham para nós e veem o quê? Um povo temível, um povo grande, um povo poderoso. Nós podemos até não ser muitos, mas nós somos temidos. As pessoas olham para nós e elas sabem que nós carregamos algo de diferente. Então, quando Balak olhou para tudo isso, Balak entendeu o seguinte: nós precisamos fazer algo, porque esse povo vai acabar conosco. Onde esse povo passa, eles dominam. E antes de falar sobre a estratégia de Satanás, eu queria falar uma coisa para você. Nós fomos chamados para dominar. Nós não fomos chamados para sermos vistos como gafanhotos. Por isso é importante que nós entendamos quem nós somos. O nosso pai é rei. O filho de rei é um príncipe. A filha do rei é uma princesa. Então nós entendemos quem nós somos. E entendemos que enquanto nós estivermos caminhando nessa terra, tudo vai ser assim. As pessoas vão olhar para a gente e sempre vão temer. E uma das coisas, irmãos, que a gente precisa aprender é a seguinte: eu tenho que olhar para mim com os olhos que Yeshua me olha, não como o mundo me olha. Eu preciso estar debaixo da vista de Yeshua, ou seja, eu preciso entender que Yeshua vê a mim de uma forma diferente. Não como um gafanhoto, mas como um príncipe e como uma princesa. Dito isso, nós precisamos nos posicionar em relação ao que nós vamos fazer aqui na terra. Nós não podemos jamais perder aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nós temos que entender o seguinte: o que o Senhor nos deu foi domínio. O Senhor chamou Israel para dominar, e nós somos Israel aqui. Nós somos chamados para que nós tenhamos domínio. Voltando então agora, vocês estão vendo que tudo é feito aqui ao vivo, Acontecem os problemas, nós resolvemos aqui e voltamos. E eu não vou cortar isso não, para você entender como é que as coisas acontecem aqui. Voltando à questão, qual é a estratégia de Satanás?
a estratégia de Satanás é a seguinte: Balac enviou mensageiros a Bilam, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, está parado defronte de mim. Vem, pois, agora rogo-te, amaldiçoa-me esse povo, pois mais poderoso do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Pergunta que não quer calar: Satanás pode abençoar alguém? Não. Sim ou não? Não. Não. Então vamos para uma outra questão. Nós sabemos pela história que Bilam, o Balão, ele era o maior feiticeiro da época. Era um satanista nos dias de hoje. Então Balac chama ele e fala assim: ó, eu estou com um problema. Você precisa vir aqui me ajudar com os teus encantamentos, com o teu conhecimento de magia negra, para que a gente possa amaldiçoar Israel, porque eu preciso destruí-lo. E aí, irmãos, nós vamos notar o seguinte: é uma luta agora do inferno contra Israel, não é contra o Eterno. Irmãos, ninguém vai contra o Eterno. A luta é contra os filhos. E aqui nós temos algo que é muito interessante, porque isso está acontecendo nos bastidores. Para Israel, nada disso é transparente. Eles não sabem o que está acontecendo. Isso está acontecendo em outro lugar e eles continuam vivendo a vida deles. O que significa que o inimigo, ele prepara o seu plano e nos ataca pelas costas. A estratégia é sempre a mesma. Ele vai procurar o nosso mal. Como? Tentando atingir-nos o nosso ponto fraco. E aí, eles vão se reunir, vão falar: eu não gosto aqui de fulano, de ciclano e de beltrano, vamos fazer um trabalhinho contra eles. E o mais interessante aqui é que esse homem, Balac, ele acredita que Bilam pode abençoar alguém. Ah, meu pai, ele acredita nisso, irmãos. E ele chama esse homem para poder fazer esse tipo de trabalho. Só que pela Bíblia, bênção é uma outra coisa. Bênção não é dinheiro, bênção não é poder, bênção não é sucesso, bênção está muito acima disso. Bênção, como nós falamos ontem, aqui é um conjunto de coisas. Ontem eu citei para vocês aqui Provérbios 10, 22, que diz que a bênção do Eterno enriquece e não acrescenta dores. O que significa isso? Que o único que pode abençoar é o Eterno. Quando Ele abençoa, Ele dá poder a alguém para ser próspero, bem-sucedido e fecundo. Quando Ele faz isso, ninguém na face da terra, no céu, no inferno, nos cafundó do Judas, é capaz de reverter isso. E Bilam vai falar isso. Ele vai confessar isso. Ele vai dizer: se o Eterno abençoou, o que eu posso fazer? Como é que eu posso amaldiçoar? Se o Criador dos céus e da terra está do lado desse povo. Amém. Você entendeu o que eu estou dizendo? Querido, eu estou querendo dizer para você o seguinte: ó, o Senhor está conosco. Amém. Se Ele está conosco e Ele está, é questão de tempo para coisas grandes acontecerem na nossa vida. Os irmãos estão entendendo isso? Então, eu não preciso ficar me preocupando com picuinha. Eu preciso fazer o que Israel estava fazendo.
Israel estava em obediência no acampamento, havia unidade no meio do povo, e esta unidade trazia a proteção do Eterno. O Midrash diz que em cima do acampamento de Israel estava a sala do trono. E aí, irmãos, eu não vou hoje entrar em detalhes sobre isso, mas eu gostaria que você entendesse que o que atrai a presença do Eterno é a unidade, não é a união, é a unidade. Você imagina que o povo estava fazendo a vontade do Eterno, eles estavam andando juntos, eles não pecavam, e isso atraía a presença do Eterno. O que diz o livro de Salmo? Ó, quão bom e agradável é que os irmãos sentem-se em unidade. E ele fala do derramar do óleo, que é como o óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, e vai até a hora das suas vestes. Há um óleo que desce, há uma unção que desce em meio à unidade. O que é que o diabo quer destruir? A unidade. E como é que ele vai destruir a unidade? Infiltrando alguém para poder pecar. É o famoso joio no meio do trigo. E olha que interessante isso, irmãos. Ele recruta, estou falando de Balaque, ele recruta alguém que é a pessoa que tem mais conhecimento espiritual da época. É o cara que todo mundo quer, para poder fazer um trabalhinho, porque sabe que o que ele faz dá certo. O nome de Bilam significa engolir, devorar. E se você dividir o nome dele, é devorador do povo. A palavra povo aqui em hebraico é Am, e está ligado a Israel. Ele seria então oficialmente aquele que iria devorar Israel. E se eu pudesse parafrasear aqui o que o Eterno deve ter dito no céu, acho que quando Bilam foi lá, ele deve ter falado assim: oh, coitado, não vai conseguir nada não, muito sotaque nordestino. E por que, irmãos? Porque o Senhor já tinha dado uma palavra sobre Israel, já havia uma promessa sobre Israel, e quando o Eterno promete, ele não muda de ideia. O Eterno tem promessa na tua vida, e Yeshua tem promessa na tua vida, espere que vai se cumprir. Não fique querendo atirar para um lado, atirar para o outro. Ah, isso. Não tem necessidade, irmãos. Se o Senhor falou, Ele vai fazer cumprir. Glória a Deus. Todos são aqueles que ouvem o que o Senhor diz e vão querer ir por outro caminho. E por que isso, irmãos? Tem uma coisa muito clara aqui nessa paraxá. Essa paraxá vai mostrar para a gente uma coisa muito interessante, porque vão os representantes de Balaque, e eles chegaram a Bilam e falaram assim: nós viemos aqui e trouxemos o preço dos encantamentos, trouxemos um negócio para te honrar. Balaque pediu para você ir lá e amaldiçoar Israel. Ele falou assim: tá bom, vamos fazer uma coisa, eu vou orar e vou esperar o Eterno falar comigo. Se você entendeu o que eu acabei de te dizer, que está escrito aqui na Torá, isso aqui é um absurdo. Como que um feiticeiro vai orar e pedir para o Eterno falar com ele? Ou você não entendeu o que está escrito aqui na Torá? Que para ele fazer qualquer coisa, ele tem que pedir ordem para quem? Para o Criador dos céus e da terra. Até o diabo, para fazer o que ele tem que fazer, tem que bater na sala do trono, chegar para Yeshua e falar assim: olha, eu preciso de permissão para fazer um negócio lá contra o teu povo. Posso? Na maioria das vezes ele diz assim: não.
Preste atenção no que eu estou lhe dizendo aqui. O Senhor, quando falou com esse indivíduo, ele disse assim: não irás com eles, nem amaldiçoarás esse povo, porquanto é bendito. A primeira palavra que o Eterno deu foi: você não vai e não vai amaldiçoar o povo de Israel, porque a bênção já está sobre eles. Querido, minha querida, a bênção já está sobre a nossa vida. O único que pode reverter isso sou eu ou você, desobedecendo. Aqui o povo estava numa unidade tão linda, e depois eu vou mostrar para vocês. Tem um versículo aqui em que Bila vai olhar e ele vai ficar espantado com o que ele vai ver. Inclusive nós recitamos esse versículo a cada Kabbalat Shabbat. Matovu Ohalecha Yaakov Mishkenotecha Israel. Quão belas são as tuas tendas, ó Yaakov, e as suas moradas, Israel. Quando ele olhou, ele falou assim, na minha linguagem: uau, que coisa linda! Olha o povo todo arrumado, olha o acampamento deles, tudo limpo, tudo ordenado. Olha, a glória do Eterno, a presença dele está ali. Um satanista enxergou isso no povo do Senhor. E quantas vezes nós desprezamos aquilo que o Senhor fala conosco? Nós não damos valor para o lugar onde nós estamos, porque aqui está essa presença, aqui está essa glória. Entenda o que eu estou lhe falando. Todas as vezes que nós entramos nessa casa, como diz a Rebece, nós corremos o risco de ser curados, transformados, abençoados, cheios do Espírito Santo, porque é aqui onde as coisas ocorrem. E ele sabia disso. Quando ele chega, ele diz assim, ele levanta e fala para os príncipes de Balac: pode ir, porque o Eterno diz que não é para mim. Ele se recusa a deixar vocês irem comigo. Irmãos, no primeiro momento ele foi obediente, mas o que Balac fez? Peraí, vou enviar mais gente, mais honrado ainda, com mais dinheiro, para ver se eu consigo convencê-lo. O que o Senhor tinha dito? Não amaldiçoa, porque o povo é abençoado, o povo já é bendito. Eles foram lá, levaram, Bila foi consultar o Eterno de novo. O Eterno falou assim: ó, espera, se eles forem te chamar, você vai com eles. Só que ele se levanta primeiro e faz o quê? Vai preparar a jumenta dele. E quando a gente lê no Midrash, a gente vai ver uma informação importantíssima. Ele tinha servos e servas. Quem preparava o animal de carga para ele eram os seus servos. Ele estava com tanta gana por dinheiro, ele falou assim: vou fazer isso rápido. Sabe quando tem alguém que fala assim para você: ó, vem cá que eu vou te dar um dinheiro, e você nem dorme naquela noite? Você levanta às 5 horas da manhã e fala assim: nossa Senhora, ainda às 5 horas, Pai, misericórdia, passa logo para mim buscar lá meu dinheiro. Hoje pode transferir por Pix, né? Mas suponhamos lá que a pessoa fale assim para você: ah, eu vou te dar um dinheiro aqui, vem cá pegar, mas é dinheiro vivo, vou te dar 50 mil reais. Misericórdia, ninguém quer, irmãos, então eu quero, eu estou recebendo esse dinheiro em nome de Yeshua. Vocês veem que eu estou ministrando aqui, inclusive para a sua vida, você aí que está precisando, sabe? Eu não estou aqui só ensinando a Torá, eu estou profetizando sobre a sua vida também em nome de Yeshua, tá bom? Repente, chegou um pontinho aqui, na realidade o diabo ele sempre vai criar laços para a gente cair, e o problema é a gente dar a segunda oportunidade, porque se ele já de início, o Senhor falou para ele não ir, ele não tinha que receber aqueles homens de novo dentro de casa. E às vezes a gente insiste com dó. Ah, mas é porque a pessoa está precisando, vamos ajudar, vamos fazer.
só os servos do presidente, agora vem o presidente também, na porta, eu preciso que você vá em Brasília, ore por mim. O Senhor falou, não é para ir, mas aquele status todo vai começar a te deixar, né, acuado. Eu vejo que a gente precisa vigiar muito. Ele vai cair aqui porque ele aceitou essas pessoas de novo dentro de casa. Ele insistiu. O Senhor falou, não é para ir. Ele insistiu que ele tinha que aceitar as pessoas dentro de casa. Então tem momentos que é melhor você desagradar o homem do que desagradar o Eterno. Porque ele vai sofrer danos aqui. Com certeza. Ele vai sofrer, ele só não vai morrer no início, porque ele tem uma missão aqui. E vai acontecer todo ano, né? Você vai tomar aí, mas assim, eu vejo que a gente tem que vigiar muito, porque a gente tem um problema de dó e compaixão, bondade mal direcionada. Bondade mal direcionada, exatamente. Bondade mal direcionada, a gente tem um problema sério com isso. É. O Eterno fala assim, não é para preservar o rei Agag com Saul. Tadinho do rei, nossa, coitado desse rei, eu vou preservar ele. Samuel falou, porque você preservou ele, você perdeu o reino. O Espírito do Senhor não está mais sobre ti. Quer dizer, olha tudo que ele passou por causa disso. De querer ter dó de alguém que o Eterno já tinha rejeitado ali, já não queria mais. Verdade, verdade. E, irmãos, quando eu falo para vocês que o problema dele lá foi dinheiro, você pode estar perguntando assim, de onde saiu essa informação? Onde é que está escrito, né? Eu falo para você. 2 Pedro 2,15. Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Bilam, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. E lá, em Judas 1,11, diz assim, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Bilam, e pereceram na contradição de Cora. Ou seja, o problema de Bilam era dinheiro. Quanta gente está fazendo a obra do Eterno por causa de dinheiro. Não faz porque quer o bem das pessoas. Não faz porque deseja trazer algo de novo, trazer salvação, restauração, redenção, cura. Não, eu vou fazer isso porque eu preciso de dinheiro. Por isso o Senhor não abençoa muitos do nosso povo com riqueza, porque o alvo deles é dinheiro. E aqui, irmãos, vai cair nesse problema aqui de Bilam. Vai amar mais o prêmio. E quando ele pega e vai, Números 22 diz assim, acendeu-se a ira de Elohim, porque ele se ia, e o mensageiro do Eterno pôs-se no caminho por adversário, e ele ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 dos seus servos iam com ele. Irmãos, você imagina o seguinte, o Eterno falou para ele assim, espera, eles virem te chamar. Ele levanta, chama o pessoal e faz o contrário. O que o senhor fez? Ficou irado, falou, você quer ir? Vou dar um jeito em você então. Imagina uma pessoa irada contigo, ou comigo. É uma coisa. Um ser humano irado conosco, ainda passa. Imagina um Criador dos céus, da terra irado. Tem que pedir para morrer mesmo, porque o negócio vai vir e vai ser feio sobre a nossa vida. Sobre nós não, porque nós não vamos te obedecer. Baruch Hashem, né? Mas nós percebemos, irmãos, que ele estava com a sua jumenta, tinha 2 servos dele com ele, e tinha uma comitiva que tinha ido buscá-lo. Agora, eles estão a caminho, a jumenta vê esse mensageiro do Eterno, que está com a espada desembainhada para matá-lo, ele desvia do caminho, sai da estrada e vai para o campo, para cortar caminho para aquele mensageiro não matar Bilam. Aí ele vai, bate na jumenta, porque ela fez isso. Aí, um pouco mais adiante, ele tinha um lugar onde tinha pé de uva, vinhas. Mesma coisa, ele vai e encosta na parede na hora de passar pelas vinhas, porque senão aquele mensageiro teria matado ele. Aí ele chega num local onde não tinha como se desviar. O que a jumenta fez?
parou e deitou. Ele pega e bate na jumenta pela terceira vez. Agora vai acontecer algo surreal. Está escrito assim: então o Eterno abriu a boca da jumenta, a qual disse a Bila: que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? Já imaginou uma jumenta conversando com alguém? Então imagine. O que aconteceu aqui? A mesma coisa que aconteceu no Éden, quando os animais falavam. Uau! Só que esse cara é um feiticeiro, e ele não ficou impactado com isso. Ele começou a conversar. Ele fala: por que você zombou de mim? Quem me dera tivesse uma espada na mão, já tinha te matado. Mas ele não é o cara poderoso que mata com a palavra, que amaldiçoa com a palavra? Para que ele precisa de espada? Os animais não estão sujeitos à maldição dele? Vocês estão entendendo, irmãos? Que alguém que diz ser tão poderoso, e ele está na presença de testemunhas, por isso eu disse para você, tem os 2 servos e a comitiva que está com ele, e isso está acontecendo na presença de todas estas testemunhas. Pare para pensar isso, ele não está fazendo isso aqui sozinho num lugar isolado. Tem mais gente que está ouvindo e presenciando a cena. É surreal um negócio desse. E aí, irmãos, a jumenta pergunta para eles: escuta, eu já estou com você há tanto tempo, você já me viu fazer uma coisa dessa? Qual é a resposta dele? Não. Ou seja, a jumenta está trazendo um pouco de entendimento para um cara desse. Misericórdia. A jumenta tem mais discernimento do que o feiticeiro. Esse satanista aqui, que é expert no mundo espiritual, não está enxergando o que está acontecendo. Mas a jumenta, que é só uma jumenta, está vendo tudo. Vocês estão entendendo, irmãos, a seriedade do que está acontecendo aqui no mundo espiritual? Então, nós estamos vendo o seguinte: está tendo uma batalha no mundo espiritual, e o feiticeiro não está enxergando o que o guerreiro da luz vai fazer com ele, quer fazer com ele. E ele se diz o cara que é bom no negócio, é o melhor da época, mas não está enxergando nada agora. Irmãos, tem ocasiões que nós podemos orar e falar assim: Senhor, cega o nosso adversário para que ele não nos veja. Rabino, mas de onde é que você tirou isso? A palavra tem esse respaldo para mim falar isso. E outra coisa, nós temos experiências com pessoas que precisavam sair de um lugar para outro, passaram e não foram vistas. Como que alguém não vai enxergar? Imagina um cara como eu, 1,87 m, pequenininho desse jeito que eu sou, passar em algum lugar e alguém não me vê. Só se eu ficar invisível, só se eu tiver um escudo de invisibilidade que foi me dado pelo Senhor. Aí eu passo em qualquer lugar e ninguém vai sequer me notar. Por isso nós temos que entender o que está acontecendo aqui, irmãos. Está havendo uma batalha espiritual aqui. E esse camarada, o Bila, o Senhor então abre os olhos dele para enxergar o quê? A luz. Ele não estava vendo as trevas, quanto mais a luz. Agora o Senhor abriu o olho dele e ele vê esse mensageiro com uma espada desembainhada na mão. Ele inclinou a cabeça, ajoelhou e começou a ter medo. A Torá não diz qual era a estatura, o tamanho. Eu imagino assim um ser celestial de uns 3, 6 metros de altura, pequenininho, com uma espada desembainhada que devia ser o quê? Uns 2 metros de espada.
Mais ou menos, né? E olhando para ele com a espada, mostrando para ele que ele iria morrer. Quando isso acontece, irmãos, a pessoa tem temor. Não acha que o mundo espiritual não existe. Mas agora que ela está conseguindo ver, ela está vendo o tamanho da briga que ela comprou. Por isso, quando a Rebeca se falou para não entrar em guerra que não é sua, isso não é brincadeira. Não compre briga dos outros, porque cada um tem que passar pelo seu pedaço, cada um tem que passar pela sua tribulação para poder crescer. E tem gente que não quer, não deseja se curvar diante do Senhor. Então o Senhor precisa mostrar quem Ele é. E olha que o Senhor não se mostrou, Ele mostrou só o mensageiro dele. E ele já ficou apavorado. E o Senhor falou, esse mensageiro disse assim, ó, vai, você vai agora, mas você vai falar só o que eu te mandar. E tem uma parte desse versículo aqui, versículo 33, que diz assim: a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviasse diante de mim, na verdade eu agora te teria matado e deixaria ela com vida. Nesse caso, a jumenta é mais valiosa do que o satanista. Percebe, irmãos, o que está acontecendo aqui? Esse ser celestial está dizendo que um animal tem mais valor do que um satanista. Porque esse satanista está tentando ir contra o Senhor. Quem é o homem? Quem é Satanás? Para dizer assim, eu vou bater de frente com Yeshua. Ah, coitado. Quem é eu? Por isso, irmãos, ele vem contra a nossa vida, ele está querendo ir contra Israel. E aqui, irmãos, eu quero que você entenda, porque nós vamos continuar falando sobre isso, mas eu quero te mostrar um princípio. Ele estava tentando aniquilar uma promessa do Eterno, feita a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Balac queria amaldiçoar Israel através de Bilam. O que o Senhor vai entregar para Balac? A maldição. Por quê? Porque ele desejou amaldiçoar Israel. Os irmãos entenderam isso? Só dele desejar, a maldição já vai sobre ele. Depois nós vamos ver isso aqui na história, que é o que vai acontecer. Esse povo vai ser amaldiçoado pelo Eterno. Por quê? Porque ele quis se levantar contra Israel. E não adianta, irmãos, a pessoa pode ir, faz trabalho, faz feitiço, mata galinha, mata bode, faz o que quiser. Enquanto nós estivermos em unidade, em oração, em obediência, a maldição, o livro de Provérbios diz que maldição sem causa não encontra pouso. Ela não vai vir, ela vai chegar. O demônio vai olhar e falar assim: ah, aqui é ruim, hein? Vou voltar para casa porque senão vou apanhar. Você imagina que na sua casa, ao redor da sua casa, tem anjos cuidando de você. Dentro da sua casa tem anjos cuidando de você. Quando você sai com o seu carro, você tem anjos que estão cuidando do seu carro junto com você. O céu anda conosco porque nós andamos com Yeshua. Aí vai vir um indivíduo desse, porque alguém vai honrá-lo e vai dar dinheiro para ele, para falar mal de Israel. Me ajuda, né? Por favor. É brincadeira um negócio desse. E Satanás, ele é muito estúpido, junto com essa capetada toda, porque apesar de todas as derrotas que eles já sofreram até hoje, ele insiste, porque ele conhece
humanos, ele sabe que vai ter um momento que a gente vai fraquejar. E eu vou mostrar isso para vocês no final da paraxá. Ele achou uma brecha. Morreram 24 mil homens. Por quê? Porque deram brecha para Satanás. Enquanto a gente não tem brecha, irmãos, não tem como ele nos atingir. Enquanto a gente for obediente, não tem como dar errado. É por isso que tudo isso aqui está acontecendo de novo nos bastidores. O povo está lá em unidade, tranquilo, celebrando, orando, buscando a face do Eterno lá no tabernáculo. E aqui fora, aqui ao redor deles, está havendo uma luta por causa deles. Ou seja, enquanto eles estão sendo obedientes, o inferno está se levantando contra eles. Ah, Rabino, mas eu estou passando luta, que bom. Baruch Hashem. Isso significa que você está incomodando o inferno. Continue assim. Continue incomodando o inferno, porque daqui a pouco, aquilo que era para ser maldição na sua vida vai se tornar em bênção. Aleluia. É assim que funciona. E é lindo quando nós começamos a caminhar e ver que nem subornando o Eterno ajuda. Porque aqui Balac ouviu que Bilam estava chegando, foi ao encontro dele, fez aquela festa, e ele fala assim: olha, não te enviei eu para te chamar aqui, você acha que eu não posso te honrar? Vem aqui e tal, que eu vou te honrar, eu vou te abençoar aqui de uma forma poderosa. Ele disse assim: toda a palavra que o Criador puser na minha boca, eu vou falar. O satanista está dizendo o seguinte: eu não posso ir além daquilo que o Senhor me ordenar. Ou seja, nessa hora, até a boca do diabo vai ser usada para nos abençoar. Deixa eu pegar uma brechinha dessa palavra, Rabino, aqui no verso 32, que eu acho que isso aqui é tão importante para nós. O anjo do Senhor está dizendo assim: eis que eu saí para ser teu Satã, que aqui é adversário. Adversário. Porquanto teu caminho é perverso diante de mim. Então, assim, a gente não tem que preocupar quando tem gente perversa que está fazendo mal para nós. Porque quem vai dar ordem agora é o próprio Eterno para os seus anjos para ser adversário daquele que é perverso contra nós. É isso que o Senhor está falando, né? Ou seja, então assim, quantas vezes a gente encontra no caminho gente perversa que quer o nosso mal, que está fazendo de tudo, só que a gente não tem que preocupar. O Senhor já deu ordem para Satã aqui, né? O adversário, para poder ir atrás desse perverso, para poder reverter aquilo que ele quer fazer contra nós. Isso é muito importante, porque o anjo do Senhor veio para ser esse adversário. É verdade. Nós porque Israel não está sabendo de nada, e muitas vezes nós não estamos sabendo de nada. Inocentes. Está inocente, está na traição. Mas não tem problema a gente não saber. Israel não precisava saber. Quem tinha que saber era o Eterno. É verdade. E ele sabia. Né? É verdade. Então a vitória era garantida, porque o Eterno já sabia, já tinha enviado o anjo, né? O anjo adversário, né? Não um anjo bom para ele, o adversário para ele. Aí você vê que a pessoa começa a acontecer várias tragédias dentro de casa, problema, doença, enfermidade, mas porque o anjo, Satã, já veio como adversário para ele, né? Enquanto a gente está aqui quietinho no nosso cantinho, o anjo já está fazendo a obra lá. Mais uma pergunta? Eu quero só fazer um adendo, a respeito do povo de Israel. Ao mesmo passo que causa medo, né? Aqueles que afrontam Deus, né? O Eterno e ao seu povo, o povo de Israel também causa alegria. Eu sou prova disso, né? E nós somos todo mundo, porque quando nós passamos por algum lugar e as pessoas nos veem, elas nos veem diferente e elas têm um interesse em querer saber aonde você congrega, né? Aonde você vai. Quer dizer,
o que você está fazendo, né? Espiritualmente falando. E aí, várias vezes, agora mesmo vindo para cá, né? Uma moça perguntou, mas aonde que é que você está indo? Eu falei assim, eu estou indo congregar, né? Então, mas aonde fica esse lugar? E aí fiz o comentário aqui no endereço, e ela falou, mas na Paraíba eu congregava também, né? Na Casa de Israel, tal, falou o nome da igreja. O que eu quero dizer? Nós somos luz, ao passo que aqueles que são contra, né, os filhos de Israel, nos vê com medo. Então, quer dizer, a proporção, ela é até maior, assim, pelo lado bom, pelo lado, assim, positivo, né? Esse povo não vai acabar, né? Porque não tem como acabar, porque o positivo, ele está além, né, das forças negativas que imperam nesse mundo. Então, não porque eu sou, ou melhor, não porque nós somos melhores, mas é porque nós somos escolhidos. É verdade. Não é? Então eu fico muito contente e alegre, né, por ter conhecido tanto, vamos falar assim, a congregação, né, e conhecido esse povo, e está fazendo parte, e saber que muitos farão parte ainda. Em nome de Yeshua. Lembra que tem um vídeo lá no canal falando que sobre Israel, um povo indestrutível? É isso aí, nós somos um povo indestrutível. Baruch Hashem, aleluia. Baruch Hashem. Só lembrando aqui, lembra que eu falei que o pessoal tenta subornar o Eterno? Aqui, Bila fala assim, edifica para mim 7 altares, coloca lá novilhos, coloca lá carneiros e tal, 7. Eles já foram construir os altares, matar os animais, fazer o sacrifício para poder entregar. Por quê? Qual que era o objetivo dele? Vamos oferecer um sacrifício para o Eterno para ver se o Eterno muda de ideia. Quem sabe se a gente dá uma subornadazinha nele, ele muda de ideia. Vamos tentar. Tem gente que começa a orar e fala assim, Senhor, agora eu vou jejuar por tal coisa. Ele sabe que aquilo não é para ele. Mas a pessoa, eu vou fazer campanha de oração, eu vou jejuar, eu vou clamar, até o Senhor me dá. Só que o Eterno deve olhar e falar assim, qual foi a parte do não? Você não entendeu. Se ele falou não, por que eu quero insistir com o sim? É o que está acontecendo aqui. Ele vai tentar, por causa do dinheiro, tem dinheiro envolvido aqui. Bila então fala para ele assim, vamos fazer sacrifício aqui. Vamos fazer um sacrifício para a gente ver se a gente muda a ideia do Eterno. E ele foi, fez o sacrifício, e aí, quando o Senhor veio, ele colocou na boca de Bila a seguinte palavra, presta atenção, torna-te para Balac, e assim falarás, e tornando ele, eis que estava junto aos seus holocaustos, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então proferiu a sua parábola e disse, de Aram mandou trazer Balac, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo, vem amaldiçoa-me a Jacó, e vem e denuncia Israel. Como amaldiçoaria quem Elohim não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Eterno não denuncia? Porque dos cumes dos montes o vejo, e dos outeiros contemplo. Eis que esse povo habitará só, entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? Que a minha alma morra a morte dos justos e seja meu fim como o seu. Irmãos, preste atenção na palavra que o Senhor colocou na boca do satanista. Eu estou deixando isso claro para você ver que até Satanás, o Senhor coloca na boca dele e diz assim, fala. Você vai falar a minha palavra. Você queria amaldiçoar? Eu vou colocar a minha bênção na tua boca. Vai ter momentos, irmãos, que o Senhor vai colocar a mim e a você diante de pessoas, e a pessoa vai dizer assim, eu te abençoo. Eu te abençoo. Não, eu sei que você é homem de Deus, eu sei que você é mulher de Deus. Queria matar, mas não pode, porque o Espírito Santo pegou, né, na orelha assim, abençoa. Diz a verdade agora. Diz. Por quê?
não dá para ir contra aquilo que já está determinado, está escrito na eternidade sobre nós. Aleluia. E aí, o diabo quer mudar uma realidade que o Eterno instituiu. Como assim? Ele quer ser maior do que o Criador? E ele é criatura. Veja o que eu estou dizendo para os irmãos. E uma coisa, irmãos, interessante aqui, a palavra de Bilam: como amaldiçoarei se o Eterno não amaldiçoa, se o Criador não amaldiçoa? Então veja bem, ele foi chamado lá para quê? Para amaldiçoar, muito bem. Cadê o poderoso? Cadê o poderoso Bilam para poder proferir a maldição? Na hora de proferir a maldição, o senhor vai lá e fala assim: não amaldiçoa, abençoa. Irmãos, eu queria que você entendesse essa paraxá. Está acontecendo um conflito nos céus, e os demônios estão tendo que falar aquilo que o céu manda para Israel. Você imagina a vergonha que deve ser para um demônio ele ter que ser usado pelo Eterno para liberar uma palavra de bênção, porque o Eterno ordenou ele abençoar. Isso é brincadeira, irmãos. A vergonha que eles devem ter, quando eles chegam lá diante de Satanás, Satanás deve falar assim: o que aconteceu? Então, como eles, a linguagem deles é assim: o homem de branco mandou eu falar, eu fui obrigado a falar. Eu falei e saiu outra coisa. Exatamente. Eu quis falar uma coisa e na hora saiu outra. Por isso eu queria que você entendesse, irmãos. Ele fala que o povo de Israel é um povo incontável, como o pó da terra. Imagina isso, imagina que nós somos um povo poderoso nessa terra. Aleluia. Nós somos um povo que estamos carregando algo que é extraordinário e que nenhum outro povo recebeu na face da terra. Veja bem, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, inclusive você que está me assistindo agora: nós somos os queridinhos do Senhor. Glória a Deus. Nós somos chamados de Amsegular, nação tesouro. Glória a Deus. Por isso, quando a gente vê isso aqui, a gente fala assim: puxa vida, eu sou importante diante do Senhor. Glória a Deus. E Satanás quer fazer o quê? Dizer o seguinte: tu não vale nada. Vou te mostrar. Microfone. Desconstruir. Microfone. Desconstruir a nossa imagem de quem nós somos. Irmãos, o diabo quer fazer de tudo para que a nossa autoestima se transforme em sem estima nenhuma. Se ele enfraquecer o nosso psicológico, já é. Imagina, você e eu, na nossa mente e no nosso coração derrotados. Você vai conseguir trabalhar? Você vai conseguir orar? Você vai conseguir fazer alguma coisa? Esse é o plano do diabo. Qual que é o plano do Senhor? Te mostrar a palavra dele. Quem somos nós? Hoje, as pessoas mais importantes do mundo. Rabino, por que você está dizendo isso? Porque hoje nós carregamos sobre nós a palavra do Senhor. E hoje o nosso chamado é entregar essa palavra para as nações. Entregar uma palavra pura, uma palavra verdadeira para as nações, através de Yeshua, através da instrumentalidade que nós temos pelo Espírito Santo. Por isso, nós precisamos entender que os ataques que vêm sobre nós não são à toa. Está sendo atacado à toa. É porque nós temos um valor muito grande. E o diabo não quer que nós abramos a nossa boca.
Para ele a gente já tinha morrido. Só que não. Por isso, ele vai tentar sempre fazer isso. Ele vai tentar desconstruir e reverter a bênção em maldição. Só que aqui nessa paraxá é o contrário. O Senhor está tomando toda a maldição que foi liberada contra nós e transformando em bênção. Agora eu queria que você escutasse essa frase aqui, porque imagine um satanista dizendo isso aqui: que a minha alma morra a morte dos justos e seja o meu fim como o seu. Como é que um satanista quer se equiparar a um justo? Me ajuda aí. Como assim? Como um homem desse que veio comprado por dinheiro para amaldiçoar Israel, agora quer ser comparado a um tzadik, que é um justo, a um homem de Deus, uma mulher de Deus, e paga um preço, que tem uma vida de oração, de obediência, de submissão ao Senhor. Agora ele quer morrer, ele quer viver a vida que ele quer, mas na hora da morte, na hora da morte eu quero morrer e ir para o paraíso. Converteu na última hora. Só que não, né? Eu vou para o céu, no caso dele, da boca da onça. Hoje, irmãos, as pessoas agem dessa forma. Aí eu quero fazer do meu jeito. Aí eu vou fazer o que eu acho que está certo. E ainda quero que o Senhor me aceite no reino dele. É cômico, irmãos. A gente não pode rir porque é uma coisa certa. Nós estamos falando da vida eterna. Mas imagine uma pessoa dessa ter essa postura e dizer que ela quer que isso aconteça consigo. Por favor. Tem muito em velório, né? A pessoa aprontou, bebeu, fumou, fez de tudo. Ai, que bênção, o cara foi pro céu. Aí você fala, gente, que loucura. Teve até um humorista aí que morreu, o cara era homossexual, fazia piada de crente e tal. Aí puseram com as asinhas assim, ó, indo pro céu, subindo. Eu falei, que absurdo um negócio desse. Querendo comparar com o justo. O cara aprontou todas aqui na terra. Ainda bem que era uma charge, né? Isso aqui que mas isso aqui que Bila está falando não é fora do nosso meio, né? Do mundo, não. Isso é normal aqui. A pessoa pronta e quer, eu tenho que ir para o céu, né? Eu vou para o céu. Todo mundo vai para o mesmo lugar. Aí é difícil, né? A pessoa acha, irmãos, assim, que todo mundo é tratado igual pelo Eterno. Ele recebe as mesmas oportunidades. Isso sim. Agora, tratar igual, não. Eu tenho uma teoria de que quando nós chegarmos à eternidade, nós vamos ver pessoas com um brilho, com uma glória, com uma coroa diferenciada. E vamos ver gente que só chegou. Não tem brilho, não tem glória, não tem coroa. Só chegou. E aí vai olhar e falar assim, por que fulano tem todo esse brilho, essa coroa? O que é isso aí? E aí alguém vai dizer assim, você era fulano das couves? Então, o Senhor chamou você para fazer essa obra. Você foi ver sua vida, fez o que você quis. Ele entrou na brecha e cumpriu aquilo que você devia fazer. Hoje, essa glória que ele tem é pela renúncia e pelo trabalho dessa pessoa. Por favor, não desperdice as oportunidades que o Senhor dá para você. Não jogue fora a oportunidade que você tem. Sabe por quê, irmãos? Vai chegar um dia quando nós vamos nos apresentar diante do grande juiz. Ele vai dizer assim, o que você fez com o que eu coloquei na sua mão? Sabe a parábola dos talentos? Então, um talento é 17 ou 22?
17 quilos de ouro? Eu sei que é uma fortuna, cada talento. Talento não são suas habilidades, é o que o Senhor coloca na sua mão, para você multiplicar. Ele deu para aqueles homens uma fortuna, para eles poderem multiplicar. E cada um fez de um jeito diferente. Imagine que o Senhor colocou nas nossas mãos uma fortuna espiritual. O que nós estamos fazendo com a fortuna espiritual que nós recebemos? E até com o dinheiro que nós ganhamos. Como é que nós aplicamos o dinheiro que nós ganhamos? Nós estamos usando só para nós? Ou o Senhor, Ele é dono também do nosso dinheiro? Isso é uma pergunta. Alô? Sim. Entenda o que eu estou te falando agora. Quando eu terminei o meu livro, registrei e fiz a primeira prova dele, o primeiro lugar para onde eu trouxe, não sabe para onde foi? Quem estava aqui numa terça-feira se lembra. Eu coloquei o livro ali naquele altar e falei: Pai, esse livro é seu. Tudo que eu tenho, irmãos, eu consagro ao Senhor. Tudo. Se a gente pudesse falar uma sociedade, e Yeshua é meu sócio, ele tem 99,9% das ações e eu tenho 0,1%. Porque ele faz o que ele quer. Por isso, a gente precisa entender o seguinte: enquanto nós entregarmos tudo para ele, enquanto ele for o nosso tudo, nós vamos receber o tudo dele nas nossas vidas. Nós não podemos entrar na presença de Yeshua com reservas. Eu imagino, irmãos, como que vai ser lá na eternidade. Eu vou ter que dar conta da minha família. Como é que você fez com sua esposa? Cuidou dela? Cuidou dos teus filhos? Vou ter que falar: Senhor, o senhor sabe o que eu fiz por ela? Pelos meus filhos? Cuidou das pessoas que eu coloquei na sua mão? Atendeu elas? Socorreu quando precisava? Eu vou ter que responder. E as pessoas que te pediram socorro, que não estavam perto de você, você ajudou? Eu vou ter que responder. Tudo isso, irmãos, nós vamos prestar conta um dia diante de Yeshua. Por isso, quando eu vejo esse indivíduo aqui querendo receber uma vantagem para amaldiçoar Israel, isso aqui dá nojo. Mas é assim que as pessoas agem hoje. O dinheiro é mais importante do que todas as coisas. Lembra que eu falei para vocês ontem sobre enriquecer, a palavra riqueza? Eu falei para vocês que uma das conotações da palavra riqueza é ter saúde. O que adianta a pessoa ter todo o dinheiro do mundo e não comprar saúde? Isso é engraçado, irmãos, porque na história da humanidade nós temos tantos casos desse. O camarada, ele é famoso, ele tem muito dinheiro e tal, pegou uma doença. O dinheiro que ele tinha não comprou a saúde dele. E às vezes nós temos entre nós pessoas que estão doentes, com problemas, a gente faz uma oração e a pessoa é curada. Não foi o dinheiro que comprou, foi Yeshua que deu. E é isso que a gente tem que viver, é essa verdade da palavra do Eterno. Oh Senhor. E voltando aqui para Paraxá, então, Balaque falou para Bilam: o que você fez? Eu chamei você para amaldiçoar, mas você abençoou eles. Vão para outro lugar, então. Vão para outro lugar. Ele vai para um local chamado Campo de Zofim, ao cume de Pisga. Interessante que a palavra Zofim em hebraico é campo dos visionários ou profetas, tá? E ele está num lugar elevado, que é um penhasco. Pisga significa penhasco em hebraico. Olha só que interessante. Ele levou Bilam para um lugar onde era conhecido naquela região como um lugar onde os profetas abriam a boca, as pessoas tinham visões ali.
Ele falou, vou te levar para um lugar que já tem uma unção. Quem sabe aqui você pode abrir a boca e falar e amaldiçoar Israel. O lugar é propício, quem sabe dá certo. E ele vai e levanta uma parábola. E ele disse, levanta-te, Bala, que ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Tzipor. O Eterno não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado te abençoar, pois ele tem abençoado, e não o posso revogar. Deixa eu parar aqui, depois eu vou continuar. Irmãos, o texto é tão claro. O Eterno não vai mudar de ideia a nosso respeito. O que ele disse que vai fazer para nos abençoar, ele já disse, e ninguém é capaz de impedir isso a não ser nós mesmos. Se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Disse ontem para você que o Senhor vai nos preparar para nós podermos enriquecer, porque nem todo mundo pode receber dinheiro. Você quer ver uma pessoa, o caráter dela, dá dinheiro para ela, dá poder para essa pessoa, ela se transforma. De um cordeirinho vira um bicho. E tem aqueles, Baruch Hashem, ainda bem que existem essas pessoas que dá poder para ele e ele não muda, continua a mesma pessoa. E esses o Senhor entrega as coisas para ele. É o servo da parábola. Ele recebeu mais porque ele tinha mais capacidade. Ele pegou o dinheiro e falou assim, o dinheiro não é meu, eu vou administrar o dinheiro, porque o meu Senhor vai chegar e eu vou ter que dar conta do dinheiro. Vou trabalhar aqui para multiplicar o que o meu Senhor colocou na minha mão. E aí, quando o Senhor chegou, ele elogiou aquele servo pela conduta dele. Ah, como eu gostaria que todos nós fôssemos elogiados diante de Yeshua. A coisa mais difícil que tem é um homem ser reconhecido pelo céu. Eu gostaria muito que o Senhor pudesse reconhecer a cada um de vocês que estão aqui, em nome de Yeshua. Como homens e mulheres de Deus que estão fazendo a coisa certa. Por quê? Porque o Senhor não vai mudar de ideia. Quando Ele diz que vai te abençoar, a coisa vai chegar. Mas Ele está preparando a gente para isso. Ele está tratando o nosso caráter, ele tem que arrancar algumas coisas de nós. Nós viemos, irmãos, com muitas coisas do mundo. Nós somos pessoas que nós já nascemos egoístas. A primeira coisa que uma criança faz, ela nasce com a mãozinha fechada assim. As mães dando risada aqui, está vendo? Até as mães estão dando risada porque é verdade, né? E assim, morre com a mão aberta, mas nasce com a mão fechada. Então, nós temos que aprender a generosidade. Ele estava aqui por dinheiro, misericórdia. Ele vem relatando aqui, ele fala assim, não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Eterno, seu Criador, é com ele, no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Você imaginou que coisa linda no meio do acampamento de Israel? Eles deveriam estar gritando, o nosso rei está vivo, o nosso rei está vivo, o nosso rei está vivo. Aleluia. Glória a Deus. Yeshua Melech Israel, Hai Verhayam. Yeshua, rei de Israel, vive para sempre. Aleluia. Meu amado, não tem coisa melhor, porque você diz assim, que as forças de Israel são como a do boi selvagem. Eu oro para que você tenha força. Força, você seja forte. Que a sua força não decaia, para que o Espírito Santo te dê uma renovação por dentro, celular, a nível molecular. E agora eu estou profetizando sobre a sua vida, para você poder ser forte. Não importa se você chegar com 120 anos, 150 anos, você vai ter a mesma força. Rabino, mas isso pode acontecer? Lógico que pode.
Alguns anos atrás eu estava na cidade de Brasília, eu não vou citar o nome da pessoa, obviamente, porque é uma pessoa conhecida no Brasil inteiro, mas estava em Brasília com um jogador de futebol e ele falou assim: eu já estou chegando a uma determinada idade e tem hora que eu não estou conseguindo fazer as coisas e tudo. Eu estava sentado ao lado dele, num restaurante, nós estávamos jantando. Eu botei a mão nele e falei assim: fulano, que o Senhor te dê agora a unção do boi selvagem e que haja uma restauração a nível molecular, celular, e que você possa ter força e vigor. Aí num jogo do Campeonato Brasileiro, um comentarista da Rede Globo disse assim: como fulano está com um chute violento, parece que ele remoçou. Eu estou falando isso, irmãos, porque eu creio nisso. Eu creio que o Espírito Santo é capaz de fazer isso. Ele disse sobre Israel, que Israel tem uma força como um boi selvagem. Nós vamos receber isso em nome de Yeshua. Nós vamos poder fazer o que for preciso. E ele disse assim: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Como eu disse para você, quer fazer macumba? Faz tricumba, quadracumba, faz o que quiser. Em nome de Yeshua não vai pegar na gente, não. Entendeu? Nós estamos revestidos pelo Espírito do Senhor. E o Espírito do vivo Deus vai fazer com que eu e você possamos passar por tudo isso de cabeça erguida. E quando os demônios chegarem, eles vão olhar e vão dizer assim: até o mouse está caindo aqui. Ele foi tomar banho, inclusive. E até os demônios vão chegar e vão falar assim: não, eu não posso com esse povo, porque esse povo é demais. Mas nós precisamos manter a unidade. Isso é o que estava acontecendo aqui com o povo de Israel. A unidade deles era tão grande que Bila olhou e falou assim: nossa, que povo é esse? Eu peço uma coisa ao Senhor, que Ele, em nome de Yeshua, olhe para nós, e que o Senhor possa fazer com que nós possamos ser um povo tão lindo, tão unido, com uma unidade tão grande, que quando o pessoal olhar lá fora, fale assim: que povo é esse? Aleluia! O que é isso que vocês carregam? Porque foi o que aconteceu com Israel. E ele diz assim: eis que o povo se levanta como uma leoa, e ele se erguerá como um leão. Irmãos, nós sabemos o que é uma leoa. Fêmea é brava. Tanto que de vez em quando nós falamos para as irmãs, que elas parecem umas leoas, né? Isso eu não estou querendo dizer que as irmãs são bravas, só que sim, né? E ele diz assim: e como ele se erguerá como um leão, ou seja, o leão se ergue com autoridade. O leão se levanta, e quando ele dá o rugido na selva, todo mundo sabe que ele está demarcando o seu território. Que assim seja conosco, que o nosso território seja o planeta Terra, que o Senhor nos entregue como território as ações como herança em nome de Yeshua, porque o Senhor, isso foi colocado na boca de um satanista, ele profetizou isso para Israel. Para os irmãos verem o quanto Satanás teve que abrir a boca para falar sobre Israel, querendo dizer uma coisa, mas falando outra. Por quê? Porque nem a boca dele ele controla. Nós estamos falando de algo que está acontecendo, irmãos, na eternidade. Como eu disse para vocês, eu vou falar de novo. Ele viu que não havia pecado em Israel. A santidade estava dentro daquele acampamento. Enquanto eu e você mantivermos a santidade, pode esperar que os milagres vão acontecer. Pode esperar que a bênção do Senhor vai vir sobre nós. Pode esperar que a presença dele vai estar claramente em nossas vidas, e por onde nós andarmos,
nós vamos ver isso aí. Por quê? Porque nós fazemos parte de um povo que foi chamado pelo Eterno para ser a referência deste mundo. Hoje nós sabemos que Israel é referência em tudo. Tudo. Se vocês leram o último artigo que eu coloquei, esse artigo fala disso. Não sei se os irmãos leram o artigo, mas no artigo ele fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos deixar esse povo de lado, né? E fala assim, Israel vai embora. Um americano falando, Israel vai embora. Mas quando você for embora, por favor, deixe isso, deixe aquilo, deixe todas as suas conquistas conosco. Mas se você for embora, você vai levar o Eterno junto com você. Então faz o seguinte, quando você for embora, passa lá em casa e me leva. Aleluia! O dia que a gente for embora dessa terra, eles vão falar assim, passa em casa e me leva. Só que eu vou dizer assim, não tem jeito, porque para subir com o Rei dos Reis, você tem que estar alinhado com ele. Eu não vou poder passar e te levar junto comigo. Mas hoje nós podemos fazer isso. Hoje nós podemos convidar as pessoas e dizer assim, vem comigo, porque eu tenho algo de precioso para te entregar. Aleluia! E o que Bilam está dizendo para a gente é isso aqui. Ele está dizendo o seguinte, esse povo é muito precioso. Nas entrelinhas ele está dizendo o seguinte, olha, eu não aguento esse povo é bom demais. Meu pai. E ele então foi para outro lugar. E quando ele levanta os olhos, né? Números 24, do 2 ao 9, diz assim, levantando Bilam seus olhos e vendo a Israel que estava acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Elohim. Amados, aí eu fico imaginando o seguinte, como foi para o Espírito Santo entrar naquele cara? Um imundo, um impuro, mas vezes assim, falou assim, você vai ser agora de novo a minha boca. Meu pai, que coisa linda. E até então ele estava lutando, né? E ele estava sendo ele, né? Ele satanista. Agora não, agora ele vai se render e agora já não é mais ele. Ali era a boca falando só, né? Agora já não é ele mais, é o Espírito do vivo Deus falando através dele, né? E até então está ali a marionete e o Eterno mandando só as mensagens, né? Aqui ele está rendendo agora. Aqui está escrito aqui, irmãos, o Espírito do Eterno veio sobre ele. Já imaginou que coisa tremenda? Esse homem, aqui que ele vai falar, Matuvu, Haler, Yaakov, Mishkenoterra, Israel. Então, eu fico imaginando ele no acampamento, ele olhando, vendo as tendas e falando assim, que coisa maravilhosa. Agora digo eu, minha opinião, que quando ele olhou, o Espírito Santo deve ter falado assim, vou te mostrar o que está acontecendo. Ele vê os 4 querubins, um em cada quadrante, norte, sul, leste, oeste. Ele olhou, acho que ele deve ter falado assim, uau, aqui é a entrada do céu, eu não sabia. Esse lugar aqui é a porta do céu e eu não tinha noção. Ele deve ter olhado no tabernáculo e visto a presença do Eterno ali. E deve ter falado assim, meu pai. Porque ele diz assim, olha, fala aquele que ouviu as palavras de Elohim e vê a visão do poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. Ele estava vendo com os olhos abertos, ele estava tendo uma visão do mundo espiritual. Tem gente que fecha os olhos e tem visões, ele estava tendo a visão com o olho aberto, irmãos. Agora eu imagino que era o seguinte, acho que abriu uma tela na frente dele, e o Senhor falou assim, vou te mostrar quem sou eu, para você entender com quem você está lidando. O duro, eu vou ir lá na frente e vou voltar, o duro é que ele vai morrer de um jeito muito estúpido, morrer assassinado. Ele viu tudo isso, participou disso aqui e não se converteu. Por isso que eu
falo para os irmãos, o Senhor dá oportunidade igual para todo mundo. O que a pessoa vai fazer com a oportunidade não é problema da gente. Não é problema nem de Yeshua, ele dá oportunidade, irmãos. E a pessoa jogou fora. Ele foi para o inferno? Com certeza ele foi. Porque ele acabou ignorando a experiência que ele teve. E aqui, irmãos, eu não estou falando assim, a pessoa teve uma experiência, ela teve uma visãozinha. E desde o caminho ele já viu o mensageiro do Eterno. E está tendo experiências a cada lugar onde ele é levado, ele tem uma experiência com o Senhor. E ele está pegando essa experiência e jogando fora, jogando fora, jogando fora. Só que ele diz que quer morrer a morte dos justos. Ignorando tudo isso que o Senhor tem falado aqui sobre Israel. Eu fico imaginando o seguinte, eu acredito que ele deveria ter chegado e falado assim para Balac: vou fazer o seguinte, acabou, dá licença, eu vou descer no acampamento, vou pedir misericórdia para eles orarem por mim aqui. Eu vou falar para eles que eu quero servir o Deus de Israel, que eu quero ficar aqui. Essa deveria ter sido a postura dele. Depois de, irmãos, enxergar tudo isso aqui. Se os irmãos não concordam comigo, vocês podem me dizer, por favor. Mas eu acredito que a postura dele deveria ter sido justamente esta. Depois de enxergar tudo isso aqui, sabe? E ele fala que essas tendas, elas se estendem como jardins à beira dos rios, que são como árvores de sândalo que o Eterno plantou, como cedro junto às águas. Ele fala que a sua semente estará em muitas águas. Ele só vem falando de coisas tremendas sobre o povo de Israel, comparando Israel com jardins, com árvores de sândalo, com cedros. E ele fala, um rei, e o seu rei, se ele queira mais do que Agag, o seu reino será exaltado. Está falando de Yeshua. O reino de Yeshua foi profetizado por esse homem. Imagine aonde chega, irmãos, essa questão. Então, ele fala que Israel vai consumir as nações, os seus inimigos. Ele vai quebrar os ossos dos inimigos e com as suas setas ele atravessa, ele vai matar os seus inimigos. Quantas vezes o Senhor disse que era para Israel fazer isso? Então, irmãos, eu quero mostrar para você aqui que o Senhor, ele deu instruções para um satanista e profetizou quem seria o povo de Israel, e nós estamos incluídos nisso. Nós temos que andar pela rua, nós temos que andar pelos lugares onde nós estamos no nosso trabalho, como pessoas que sabem da missão que nos está destinada. Não como alguém que simplesmente olha e diz assim, eu estou de passagem pelo mundo. Você não está só de passagem pelo mundo, eu e você temos uma missão a realizar. E nós não podemos jogar fora a nossa missão. Enquanto nós estivermos fazendo o que Yeshua manda e obedecendo, as coisas vão acontecer de uma forma muito linda. Milagres vão acontecer. Por quê, irmãos? Porque isso está profetizado na palavra. Não está dito na palavra que nós vamos trabalhar e perecer entre as nações. Depois de tudo isso, Balac ficou irado com Bila. Ele bateu as palmas, né? E diz assim, para amaldiçoar os meus inimigos eu os tenho chamado. Agora você já os abençoou 3 vezes. Ele diz assim, agora foge para o teu lugar. Eu tinha te dito que honraria grandemente, mas o Eterno te privou dessa honra. Ou seja, vai sair de mão vazia. Não vai ganhar o din-din dele. Mas ele disse assim, eu não falei também para os teus mensageiros, dizendo, ainda que você me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Eterno, fazendo bem ou mal no meu próprio coração.
O que o Eterno falar, isso eu falarei. Ele deu essa palavra. Isso foi verdade. Aqui ele falou a verdade. E ele agora vai fazer uma profecia. E ele vai profetizar o que vai acontecer no fim dos tempos. E lá no final dessa profecia, no verso 18, ele diz assim: e Edom será uma possessão, e Seir seus inimigos também serão uma possessão, pois Israel fará proezas. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Se essa profecia é do fim dos tempos, e se nós estamos no fim dos tempos, essa profecia é para quem? Para nós. Muito bem. Então isso significa que nós vamos fazer? Proezas. Ficou horrível. Vamos tentar de novo? Isso significa que nós vamos fazer? Proezas. Entendeu? Somos nós. Essa palavra é para nós neste dia. Amém. Porque ele, antes de falar isso, ele diz assim: que uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, e vai destruir os moabitas e vai destruir os filhos de Sete. E Edom vai ser uma possessão, ou seja, esse cetro já subiu, esse cetro está na mão de Yeshua, ele está governando o mundo, e hoje nós estamos aqui para ajudá-lo no governo da terra. Para isso nós temos que ter um conhecimento, temos que ter um devido entendimento e saber como nós vamos agir quando precisarmos fazer qualquer coisa. Por quê, irmãos? Porque o diabo chama os seus servos para nos amaldiçoar. Foi isso que Balac disse para Bilam: para amaldiçoar os meus inimigos eu te chamei. Eu te convoquei com uma finalidade. Só que o Eterno tinha outros planos. O homem pode fazer planos, irmãos. Está escrito sobre isso. Mas a resposta certa, ela vem sempre do Senhor. Então não adianta a pessoa fazer plano, a pessoa chegar e... quem vai dar o sim ou não é Yeshua do trono. Então, nós estamos debaixo desse governo, nós estamos debaixo dessa unção. E aí, antes de ele ir embora, o que ele vai fazer? Ele vai dizer assim: olha, eu vou dar para vocês então a forma de vocês acabarem com Israel. Vou dar para vocês aqui o caminho. Façam eles pecarem. E aí o texto diz assim: e Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. E elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se a seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Eterno se acendeu contra Israel. O Eterno estava irado com quem? Não, no princípio, com Bilam. Agora a ira do Eterno se volta contra, por causa do pecado. Os irmãos entendem o que eu falo? Enquanto nós mantivermos a unidade e a santidade, não vai ter para ninguém. Mas quando entra pecado, aí o Senhor começa a ficar irado com aquela pessoa. Aqui, irmãos, você vai ver que o Eterno falou para Moisés assim: toma os cabeças do povo e enforca-os ao Eterno diante do sol. E o ardor da ira do Eterno se retirará de Israel. Os líderes precisavam ser mortos, porque os líderes compactuaram com o pecado. Nós não podemos compactuar com o pecado de ninguém. Porque é meu amigo, é minha amiga, eu não vou falar, porque eu vou ofender fulano. O Rebesse falou agora há pouco: é melhor a gente pegar e ofender o fulano do que ofender o Eterno. É meu amigo, mas você vai concordar com o pecado dele? Você vai concordar a pessoa fazer mal, abrir a boca e amaldiçoar os outros, fazer a churrará? Você vai concordar com isso? Você vai concordar com a pessoa fazendo as coisas erradas e a gente não dizer nada?
E geralmente isso acontece pelas costas. Essas mulheres aqui vieram e quando se teve notícia já estavam pecando. E aí, irmãos, eles fizeram o quê? Eles foram lá com as mulheres, pecaram, e o Eterno olhou e falou assim: peraí, estava tudo bem até agora, por que vocês foram se envolver com essa raça? Na verdade, o Bila falou algo para Balac que diz o seguinte: só tem um meio de vocês destruir ele, ninguém consegue penetrar lá dentro, só se eles pecarem, porque quem mata eles é o próprio Eterno. Ninguém consegue matar, mas o Eterno mata. Exatamente. Os irmãos se lembram que ninguém em 40 anos, enquanto eles estavam no acampamento, morreu por qualquer doença. Ninguém morreu de doença. Não tinha doença no acampamento. Eles morreram por quê? Por causa do seu próprio pecado. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Na presença do Eterno, enquanto eles mantiveram santidade, eles tinham saúde. Ou será que tinha um jeito de fazer um chazinho? As mulheres me ajudam. Será que lá no deserto tinha um jeito de como pegar um chazinho e fazer um negocinho, né, para poder tomar? Ah, porque esfriou muito ou esquentou muito. Aí eu fico me perguntando uma outra coisa, né? Agora também, deixa um pouquinho com as irmãs, né? Será que as mulheres tinham menopausa lá? Frio, calor, frio, calor, frio, calor. Vem gostosa, quem vai ter calor? Então, né? Com ar-condicionado eterno, né? Quem vai ter calor, né? Não vai sentir frio, porque também a tocha, a coluna de fogo estava lá, né? Então não tinha nem menopausa as mulheres tinham, não podia reclamar de nada. Mas a única coisa que matou foi o pecado. De novo, aqui, o pecado matando os líderes. Irmão, não adianta, quando um líder peca, a consequência é terrível. Não adianta, tem escrito aqui, e a gente sabe que vai aparecer um homem, né, chamado Pinhas, né, ou Finéias, que ele olhou e falou assim: não, peraí, os meus irmãos fazendo isso, ele pega uma lança, vai até um príncipe que está com uma mulher na tenda dele, entra na tenda, e quando os dois estão em conjunção sexual, ele mata os dois. E a Bíblia diz que a ira do Senhor, a praga cessa sobre os filhos de Israel, porque alguém teve coragem de colocar a mão na ferida e falar assim: vou acabar com essa palhaçada. Porque nós, presta atenção numa coisa: destruir um acampamento inteiro, 2,5 milhões de pessoas por causa de mulher, de pecado. Não, e foi isso que eles fizeram. E entrou a idolatria também no meio. Teve dois momentos. Um, eles foram até as filhas dos moabitas, né? Até então, tá fora do acampamento. A outra, eles trouxeram para dentro do acampamento, né? Porque enquanto a pessoa está pecando lá fora, vai ser algo eterno atuar ali. Agora, dentro da congregação, para estragar todo um grupo, aí a punição é maior, né? É isso que aconteceu, a punição foi maior. Por quê? Porque houve a praga, porque eles afrontaram o Eterno com o pecado dentro da congregação. Exatamente. Né? Exatamente. É isso, hoje a gente ouve muitas histórias, né? Não preciso nem falar. Não. E outra coisa que é muito importante também é: Israel deteve-se em Shittim. Quando você demora muito, é um negócio, por isso que é fugir da aparência do mal. É muito importante, você viu que tem problema, saia rápido, como Yosef. Ele não ficou esperando bater boca com a mulher de Potifar. Não, eu não quero, imagina, não, a mulher segurou ele e já saiu correndo. Ele ficou se detendo ali, com conversa com aquela mulher, para ela convencer ele de que não tinha problema, né? Ele
estava sozinho ali, a família estava longe, o que tem a ver e tal. Ele não deu essa trela para o inimigo, ele foi embora. Então o problema de Israel é que ele demorou ali, então ele teve tempo de ver as mulheres, de ficar indo no acampamento. É o cuidado que a gente tem que ter, né? E se desviarmos daquilo que é mal. Parece ruim, a gente cai fora. Corre. É melhor correr do que ficar olhando assim, ai que bacana, e depois morrer. Eu estou usando essa forma para você poder entender que tem hora que a gente não pode ser meio bobo, não, a gente tem que ser esperto e cair fora. Ah, fulano falou uma coisa aqui, não, peraí, dá licença que eu vou embora, depois eu converso com vocês, some, e não encontra mais, não fala mais, não quer saber mais nada. Por quê? Vai destruir o acampamento do Senhor. E entre destruir o acampamento do Senhor e matar 24 mil, é melhor matar 24 mil. 24 mil morrem no lugar de 2,5 milhões. É muito mais negócio. Alguma pergunta, irmãos? Vocês estão entendendo a atuação do mundo espiritual e como nós temos que nos defender? Isso aqui, tudo isso que eu falei para vocês, é batalha espiritual que está acontecendo no primeiro momento, as ocultas, para tentar nos atingir. Nesse segundo momento, não. Ela foi direta, foi um confronto direto com o povo. Algumas pessoas do povo caem e vão morrer. Então tem os dois níveis da batalha. Nós temos que tomar cuidado com os dois. E a gente se manter em unidade, se manter firme um com o outro, para a gente poder então alcançar essa vitória. E não quebrar a unidade. Ok? A unidade tem que ser preservada, porque enquanto a unidade for preservada, em cima de nós vai estar a sala do trono. O acampamento do Eterno é aqui, ó. É esse lugar. Amém. E aqui o Senhor vai ordenar a bênção e vai fazer com que os milagres aconteçam em nome de Yeshua. Amém. E você que nos acompanhou até agora, quero me despedir de você, dando um shalom, shavuot. E lembre-se, se você gostou desse vídeo, curta ele, compartilhe com outras pessoas. E na próxima semana outro vídeo sensacional para esclarecimento de Torá e para o nosso crescimento em nome de Yeshua. Shalom, shalom, shavuot, toda rabá.